Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Como eu falei com vocês na semana passada, que a gente utilizaria o Google Meet em uma semana e na outra semana a gente utilizaria a videoaula, certo? Essa semana é a semana da videoaula. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando em casa e vamos continuar o assunto do capítulo 4, certo? Bom, a gente falou sobre a América Anglo-Saxônica, sobre a questão dos Estados Unidos, do Canadá, dos grupos econômicos, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a disposição das jazidas de petróleo nos Estados Unidos, né? A gente tem que lembrar que o petróleo foi descoberto nos Estados Unidos em 1859. A partir daí, os Estados Unidos teve um grande salto industrial, certo? Porque a gente sabe que é a partir do petróleo que se faz muitas coisas, muitos utensílios, o qual a gente utiliza, né? E o petróleo também move muitas indústrias e é o grande carro-chefe para mover praticamente toda a frota de veículos que existe no nosso mundo, né? Então, a partir da descoberta do petróleo dos Estados Unidos, os Estados Unidos deu um salto quântico, deu um salto a mais, né, que todos os países na época. Exemplo aqui do Brasil. O Brasil, a partir do momento que descobriu o pré-sal, ele cresceu o seu potencial, né, industrial. Só que o pré-sal ainda não está sendo explorado da forma que tem que ser explorado, certo? Vamos lá. Então, essa descoberta do petróleo, ela fez com que vários parques tecnológicos fossem criados, né? No Vale do Silício, né? Outros parques industriais também em Stanford, né? Que é propriamente dito o Vale do Silício, onde se concentram as grandes indústrias dos Estados Unidos, certo? Então, para controlar toda essa expansão econômica dos Estados Unidos, foram criados vários impostos que taxavam o petróleo dos Estados Unidos, certo? Dificilmente você vai comprar um barril de petróleo dos Estados Unidos por menos de 180, 200 dólares, a depender da refinaria. Então, os Estados Unidos eles foram, de certa forma, tomando essa postura, essa atitude de país realmente de primeiro mundo, de primeira grandeza, coisa que infelizmente o nosso país não faz, certo? Então, gente, o petróleo trouxe expansão, trouxe prosperidade para os Estados Unidos, mas também trouxe os chamados desastres ambientais. A emissão de CO2, que é o gás carbônico, aumentou em 80% nos Estados Unidos a partir da descoberta do petróleo. O que significa isso? É você lançar quase 80 mil, olha o que eu estou falando, é você lançar 80 mil carros na atmosfera. Professor, o que é isso? É você acelerar ao mesmo tempo 80 mil carros. Então, quando você acelera 80 mil carros, você lança todo aquele gás tóxico, certo? Agora eu vou falar mais uma coisa para vocês. Por segundo. Então você lança 80 mil carros, aqueles carros que quando o cara acelera parece que a fumaça do mundo todo sai dele. Então você lança 80 mil carros daquele na atmosfera. Então, por aí você já tira que a coisa não é tão linda, tão maravilhosa, não é nem tão grave, né? Não é tão simples da forma que a gente pode estar pensando, certo? Quando eu falo para vocês de lançar carros na atmosfera,
não é lançar o carro propriamente físico na atmosfera, né? A gente lança o gás que é produzido pela combustão do carro na atmosfera. Talvez eu tenha até me expressado mal, certo? Mas o que eu quis dizer é isso, certo? Vamos lá. Então, o Canadá é um país também rico, mas o Canadá não tem o mesmo nível de investimento dos Estados Unidos, não, pessoal. O Canadá não tem. Por quê? Porque o Canadá ele é dividido em províncias e as suas províncias elas são autônomas. O que é isso? Cada província do Canadá tem as suas leis, tem a sua tarifação de imposto. Então, cada província do Canadá tem a sua jurisdição própria, certo? Independe do governo central do Canadá, certo? Uma grande parte, gente, do território do Canadá, ela é bastante fria. Por quê? Pela proximidade do Círculo Polar Ártico. E seu território é muito recortado pelos grandes lagos. O Lago de Ontário, de Ottawa, né? São os principais lagos canadenses, certo? O Canadá não possui muito petróleo, mas é um país rico, principalmente no turismo e na pesca, certo? Possui algumas indústrias relevantes, mas não tão relevantes como se tem nos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm um complexo industrial sem comparações com o Canadá, certo? O Canadá, apesar de ser um país próximo ao Círculo Polar Ártico, ele possui uma reserva muito grande de floresta. Então, o Canadá ele é um país muito explorador da madeira para vários fins, certo? Para fins industriais como para fins sociais, certo? Bom, gente, o que eu tinha para falar do capítulo 4 era isso. Essa semana eu vou estar postando uma aula extra, vou estar postando essa aula à tarde sobre o capítulo 5, certo? Para a gente começar o capítulo 5. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vinha no meu privado, certo? Beijos e abraços.